Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Hypera Pharma para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Estão presentes os senhores Breno Oliveira, diretor-presidente, Ramon Silva, CFO, e Adalmário Couto, diretor executivo de Relações com Investidores, IRO. Informamos que este evento está sendo gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, em ri.hypera.com.br. Informamos também que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia, gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa teleconferência de resultados. Vou começar falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Nosso sellout cresceu 9% em 2024. No mercado institucional, o crescimento foi de 26% e no varejo, o crescimento foi de 8%. Seguimos crescendo de maneira significativa no mercado institucional. O crescimento de 2024 foi quase 20 pontos percentuais superior ao crescimento do mercado, impulsionado principalmente pela aceleração nas vendas do nosso portfólio atual. Já o crescimento do sellout no varejo farmacêutico foi em linha com as nossas expectativas para o ano. Os produtos relacionados à gripe, que representam um pouco mais de 1/3 do nosso sellout, apresentaram importante recuperação no segundo semestre e encerraram o ano com crescimento de 6%, versus queda de 3% em 2023. Nosso crescimento foi inferior ao crescimento do mercado no varejo, por conta do efeito mix que eu acabei de mencionar, e também pelo forte aumento do mercado de medicamentos patenteados, que cresceram 21%. Temos em nosso pipeline importantes projetos para lançamentos em moléculas que perderão a patente até 2030, bem como para fortalecer a nossa atuação em diversas categorias relacionadas a tratamentos crônicos e preventivos, além de extensões de linhas de marcas importantes do nosso portfólio de OTC. O crescimento do sellout do ano não resultou em crescimento de receita líquida em razão do processo de otimização de capital de giro iniciado no terceiro trimestre do ano passado. Relembrando vocês, a estratégia de otimização de capital de giro tem como objetivo impulsionar a geração de caixa operacional da companhia através da redução dos estoques nos clientes e a consequente redução dos dias de contas a receber. Operando de maneira mais leve e com menos estoques em toda a cadeia, teremos também aumento do nosso lucro operacional por conta da redução prevista das devoluções, dos descontos e dos descartes. É importante destacar que o foco é reduzir os estoques nos centros de distribuição dos nossos clientes, sem alterar a disponibilidade dos nossos produtos nos pontos de venda. Avançamos de maneira significativa e mais rápido do que o esperado inicialmente nesse processo ao longo do quarto trimestre. Seguimos avançando nesse processo e agora, no começo de março, já estamos praticando prazo médio de vendas de aproximadamente 70 dias, concluindo aproximadamente 80% do ajuste previsto já no primeiro trimestre. Importante destacar que não tivemos nenhum problema de abastecimento nos pontos de venda até o momento e também não enxergamos nenhum impacto no crescimento do sellout nos próximos meses por conta dessa estratégia. Quero reforçar que a estratégia de otimização de capital de giro não altera em nada os investimentos previstos em marketing, inovação e no aumento da capacidade de produção, que comentarei em mais detalhes no próximo slide. Investimos em 2024 mais de 2,3 bilhões em marketing, inovação e no aumento da nossa capacidade de produção e distribuição. Os investimentos em marketing, incluindo propaganda, promoção ao consumidor, visitação médica e ações no ponto de venda, com o objetivo de impulsionar o crescimento do nosso sellout,
foram de 1,3 bilhão em 2024 e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento alcançaram quase 560 milhões. Reforçamos nosso portfólio de produtos com mais de 50 lançamentos em 2024, com destaque para as extensões de linha de importantes marcas em Consumer Health e Skincare, e novos produtos em cardiologia, sistema nervoso central e sistema respiratório em produtos de prescrição. Já o investimento em CAPEX totalizou 428 milhões em 2024 e inclui os investimentos no novo centro de inovação, nova planta piloto e nova fábrica de oncológicos e biológicos para suportar o nosso crescimento no mercado institucional, bem como na fábrica para extração de escopolamina, o principal insumo para a produção do Buscopan. Concluímos ainda a expansão do nosso centro de distribuição em Anápolis, iniciada em 2022, que adicionou 27 mil posições pallet, com gestão de estoques e picking automatizados em uma área de mais de 4.600 metros quadrados, que vai ajudar na redução do nosso lead time de entrega e, consequentemente, no processo de otimização de capital de giro. Em 2024, fomos mais uma vez reconhecidos por nossas práticas e compromissos sustentáveis de médio e longo prazo e avançamos no desenvolvimento da nossa governança corporativa. Fomos selecionados mais uma vez para integrar o FTSE4Good Index Series, um dos mais importantes índices internacionais de sustentabilidade, e integramos mais uma vez o IDiversa da B3, que reconhece as empresas que atendem critérios de diversidade de gênero e raça. Pelo terceiro ano consecutivo, fazemos parte da carteira do EASY da B3 e do S&P Global Sustainability Yearbook, que inclui as empresas mais sustentáveis do mundo no setor farmacêutico no último ano. Fortalecemos ainda mais os aspectos de governança corporativa com a criação do Comitê de Governança e Sustentabilidade, que conduziu ao longo do ano a revisão do nosso regimento, do regimento do nosso Conselho de Administração e dos comitês de assessoramento, e também o novo estudo de materialidade da companhia. Agora eu passo a palavra para o Adalmario, que comentará em mais detalhes sobre o resultado do trimestre. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Em 2024, a receita líquida da companhia ficou em 7,4 bilhões de reais, com uma queda de 6% quando comparado a 2023. Resultado aqui da otimização do capital de giro, que teve início aqui em setembro do ano passado. Como avançamos de maneira relevante na estratégia de ajuste de estoques nos clientes, a redução da receita líquida acabou sendo mais acentuada no último trimestre, com uma queda nas vendas de 18%, quando comparado com o quarto trimestre de 2023, o que também teve um impacto na nossa alavancagem operacional, conforme já esperado pela companhia. Com isso, o lucro bruto ficou em cerca de 4,4 bilhões de reais no ano e 786 milhões no trimestre, com redução de margem bruta de 4 pontos percentuais em 2024 e 10 pontos percentuais no trimestre. A redução da rentabilidade operacional ocorreu muito em função da menor alavancagem operacional, mas também por conta do mix de produtos vendidos, com redução maior na venda de produtos de Consumer Health e prescrição, que são segmentos que concentram as nossas principais Power Brands, que têm margens mais elevadas. Desde o início do processo de otimização de capital de giro, continuamos investindo nas principais alavancas de demanda, como mídia digital, PDVs e visitação médica, com o objetivo de continuar suportando o crescimento de sell-out e market share das nossas marcas. Também investimos para impulsionar os lançamentos de novos produtos que são fundamentais para o crescimento sustentável da companhia. Com isso, tivemos aumento da participação dessas despesas como percentual da receita líquida, com as despesas de marketing crescendo 7% em 2024, em linha com o nosso sell-out, e as despesas com vendas cresceram 4% no último ano. As despesas gerais e administrativas ficaram 5% superior a 2023, patamar semelhante à inflação do período. Com isso,
Nosso EBITDA das operações continuadas ficou em 2,1 bilhões de reais no último ano, com margem de 28% e 137 milhões no trimestre, com margem de 9%. A redução do EBITDA levou à redução de 19% do lucro líquido das operações continuadas do ano. Falando agora do fluxo de caixa, no slide seguinte, registramos aqui o maior fluxo de caixa operacional da nossa história, acima de 2,5 bilhões de reais, considerando a melhora significativa do investimento de capital de giro, sendo beneficiado também pelo processo de redução dos nossos estoques internos de matérias-primas e produtos acabados, que iniciamos em 2023. Com a evolução da otimização de capital de giro mobilizado, também tivemos investimento aqui em intangíveis, que incluem principalmente os investimentos em P&D, que foram capitalizados ao longo do ano, evidenciando o nosso compromisso com a constante renovação do nosso portfólio de marcas e construção do pipeline de inovação do mercado institucional. Com isso, expandimos nosso fluxo de caixa livre em 21% e encerramos o ano com a dívida líquida de 7,5 bilhões de reais, já considerando o pagamento de juros sobre capital próprio realizado no final do ano passado. Vale lembrar que preservamos nossa prática de remuneração dos nossos acionistas e aprovamos o pagamento de 739 milhões em juros sobre capital próprio e dividendos referentes ao exercício de 2024, que representou um dividend yield aproximado de 6,5%. Agora eu volto a palavra para o Breno para as considerações finais. Obrigado, Adalmario. Eu gostaria de terminar o call dizendo que estamos bastante satisfeitos com o processo de otimização de capital de giro até aqui. Esse movimento está sendo bastante doloroso no curto prazo, mas trará enormes benefícios para a empresa já a partir dos próximos meses. Como mencionei antes, já concluímos aproximadamente 80% do movimento até o final do primeiro trimestre, praticando prazo de vendas de 70 dias em março, e pretendemos chegar ao nosso objetivo de 60 dias em abril, e a partir de maio já estarmos operando de maneira normalizada. Com a conclusão do processo de otimização de capital de giro, a Hypera será capaz de combinar crescimento sustentável com um melhor retorno sobre o capital investido em função da significativa redução dos investimentos em capital de giro. Obrigado e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Sr. Giordano, seu microfone já está liberado. Olá, bom dia a todos, bom dia, Breno, Adalmario. Obrigado pela minha pergunta. Acho que, por óbvio, a primeira pergunta que eu vou querer explorar um pouquinho mais a tendência, do ajuste de estoque que vocês têm feito no canal, Então, aparentemente, a progressão desse processo está um pouco mais avançada do que a gente imaginava ou imaginaria há 4, 5 meses atrás. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, olhando um pouco para a ponta, e até vocês mencionam no release que grande parte da venda já está dentro das novas políticas. Eu queria entender de vocês quando a gente deveria talvez esperar algum tipo de inflexão dentro do P&L. Talvez não no primeiro trimestre, mas eu queria entender se a gente já poderia pensar no segundo semestre em algo nessa linha, ou seja, uma melhora, um pouquinho de crescimento e retomada de alavancagem operacional. O segundo ponto, ela vai um pouco no pipeline. Vocês mencionam um pipeline de 50 produtos e a vontade da empresa, vontade não, a potencial participação em segmentos do mercado que crescem mais do que o resto. Então, eu queria entender de vocês como é que deveria ser o phasing
desses lançamentos, principalmente ao longo de 2026, né? Por isso que poderia dar uma grande acelerada nesse crescimento. Muitíssimo obrigado. Joe, eu vou pegar a primeira pergunta, é o Breno, daí o Adalmario responde a segunda. Então, com relação aí ao processo, né, realmente a gente está conseguindo fazer de uma maneira um pouco mais rápida do que a gente imaginou inicialmente, quando a gente divulgou o processo lá atrás, né, principalmente porque do ponto de vista operacional as coisas estão funcionando aí de acordo, né, ou até melhor do que a gente imaginava. Então a gente está conseguindo mês a mês, aí desde outubro, e reduzindo esses prazos, né, e os clientes, consequentemente, reduzindo os estoques de maneira que não afete o capital de giro deles, né. Então, como eu mencionei aqui, em março a gente já estava trabalhando aqui com prazos de 70 dias, né? O nosso objetivo é chegar em 60 dias, e isso a gente deve fazer agora, esse ajuste final agora em abril, e a partir de maio a gente já está operando de uma maneira normalizada, né? Então isso quer dizer que a partir de maio já devemos ter aqui sell-in igual a sell-out, né? O resultado do trimestre, né, do segundo tri ainda deve estar um pouco impactado aí por esse efeito, mas a partir já do terceiro tri um resultado bastante próximo do que a gente vai ver, né, na companhia daqui para frente. Então era isso aqui com relação à primeira pergunta. Eu passo para o Adalmario aqui para a segunda. Oi, Jô. Bom dia. Não, acho que a gente comentou, né, no release que a gente fez aí ano passado, o lançamento de 50 novos produtos. Muitos desses lançamentos foram extensões de linha, né, das principais marcas que a gente tem no portfólio, né? Então a gente lançou Buscopan Gotas, né, composto, que era uma apresentação que já existia lá atrás pela Behringer, né? Então a gente conseguiu retornar esse SKU e tem performado super bem, né? Hoje Buscopan é a maior marca aqui da companhia, né? Quase 500 milhões de reais aqui de sellout, né, incluindo a família toda. Então a gente está bem contente. Também lançamos aqui no final do ano passado a Neosaldina Muscular, né, que é uma extensão aqui da marca da Neosaldina, que hoje é muito focada em dor de cabeça. A gente está indo também, aproveitando a fortaleza e a força dessa marca para entrar em outras categorias que são relevantes do mercado, né? Então também esse é um lançamento aqui, a gente lançou aqui final do ano, né, em dezembro, mas o resultado inicial aqui também já tem sido bastante positivo. E, né, como a gente já comentou várias vezes, a gente tem hoje tanto o pipeline quanto as estruturas internas aqui da companhia preparadas também, né, para todo essa queda de patentes que a gente vai ter, que começa a acelerar aí a partir de 2026, né, mas vai aí 2026 a 2030. Então a gente tem um potencial de mercado atual hoje em torno de 10 bilhões de reais, mas que, né, deveria expandir ainda mais quando tem a queda de patentes, principalmente alguns desses produtos que perdem a patente são produtos que têm um ticket médio, né, um ticket aí bastante elevado, né, que existe uma expectativa de redução desse ticket e com isso trazendo mais acesso aí à população, né? Então a gente continua aí investindo bastante nesse pipeline, né? Um pipeline que está concentrado, né, um pouco mais aqui nesses tratamentos crônicos aqui, né, de sistema nervoso central, cardiologia, endocrinologia, né, que são hoje as 3 maiores classes terapêuticas do mercado, mas também a gente tem muito, né, lançamento aí no portfólio nosso de vitaminas, probióticos, né, saúde feminina e skincare também, né, que é o segmento aqui que a gente mais lança novos produtos aqui todo ano, né, com a Mantecorp Skincare, com a Simple Organic, a BioAge, né, todas as marcas que a gente tem dentro desse segmento. Então a gente continua bastante entusiasmado aqui, né? Então eu acho que a gente, né, segue aqui no nosso objetivo aqui de balancear cada vez mais o nosso portfólio, né, entre crônicos e agudos. A gente ainda tem uma relevância muito grande, né, de tratamentos agudos, né, conforme a gente demonstra aí no nosso mix, né, mas a tendência, né, a médio e longo prazo é a gente ir balanceando cada vez mais e ficando também bastante em linha aí com o que é o mercado hoje, né, com uma representatividade maior de crônicos também.
Perfeito, muitíssimo obrigado. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem de Bob Ford, do Bank of America. Por favor, Sr. Ford, seu microfone já está liberado. Muito obrigado. Bom dia, Breno, Adalmario, Douglas, e obrigado por pegar minhas perguntas. Breno, como devemos pensar sobre as comparações de vendas e EBITDA no primeiro TRI? E que está impulsando a pressão em genéricos? É concorrente específico, moléculas específicas ou é algo mais amplo e secular? Obrigado. Oi, Bob. É o Breno. Com relação ao primeiro TRI, como a gente, né, a gente está fazendo um ajuste de uma magnitude até mais, né, forte do que a que aconteceu no quarto trimestre, né? Claro. Em os resultados ali, acho que, né, a dinâmica vai ser parecida aí com o quarto TRI, as despesas continuam, elas crescem de acordo com o sellout, né? Boa parte das despesas crescem de acordo com o sellout, que está indo bem de acordo com o nosso planejado, e as vendas, né, menores aqui no curto prazo por conta desse processo de ajuste, né? Mas a gente vai ter o call de resultados, né, daqui a aproximadamente um mês com relação ao primeiro trimestre, mas a tendência vai ser aí parecida com a do primeiro TRI, né? Talvez até mais acentuado ainda do que foi no quarto trimestre, mas dentro do que a gente está esperando, né? E com relação aos genéricos, a gente vê uma competição aí, talvez, dos grandes players, né, do mercado, sendo mais agressivos em algumas moléculas, grandes moléculas, e a gente também tá jogando o jogo, né? Estamos também sendo mais agressivos aqui, para pelo menos ter uma manutenção de market share nas categorias. Mas acreditamos agora, né? Tem o aumento de preços aqui, vamos ver como que fica a dinâmica a partir agora do segundo TRI nessa categoria de genéricos, né? Lembrando que os genéricos para a gente representa 15%, né, do nosso faturamento, enquanto medicamentos de marca, né, incluindo aí OTC e prescrição, representam 85% do nosso portfólio, né? Muito obrigado, Breno. E, Adalmario, como estão pensando sobre os debt covenants? Acho que essa aqui o Ramon, Bob, nosso CFO, vai responder. Oi. Oi, Bob. Obrigado. Ramon, tudo bem? Oi. O Covenant, Bob, ele fechou aqui, a alavancagem do trimestre, ela fechou muito próximo do que a gente imaginava já. Com o ajuste do capital de giro, era esperado essa redução do EBITDA e a alavancagem um pouco mais alta, né, do que nos períodos anteriores. Em relação ao Covenant especificamente, só para lembrar, a gente tem um Covenant bem flexível, né? O trigger do Covenant, ele é uma alavancagem de 3,75 vezes o EBITDA, e esse cálculo é feito com o maior EBITDA entre o EBITDA dos últimos 12 meses e o EBITDA do trimestre anualizado, né? E para a gente ter o trigger de descumprimento do Covenant, a gente precisaria descumprir essa métrica por 2 semestres consecutivos. Então, a gente está bem tranquilo, bem confortável com o nível de alavancagem e com o cumprimento do Covenant aqui, tanto no quarto TRI, quanto nos próximos trimestres, em que a gente ainda vai ter o efeito da otimização do capital de giro. Boa notícia. Muito obrigado pelas respostas. De nada. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Por favor, Sr. Cepeda, seu microfone já está liberado. Oi, Breno, Adalmario. Bom dia, obrigado pelo espaço. Eu quero explorar primeiro essa questão de preços, né, na cadeia, por conta do reajuste da CMED, que esse ano vai ser menor que a inflação, e perguntar um pouco mais a respeito de como que vocês vão proceder em relação aos descontos sobre preço fábrica para o canal, né? Não é o desconto que aparece no demonstrativo, obviamente, mas é toda a questão que forma, de fato, os preços efetivos, né, do mercado.
Como que vocês pretendem fazer em relação a isso? Como vocês veem que a indústria vai proceder? Ou seja, é possível que a indústria como um todo diminua os descontos sobre o preço fábrica de forma a compensar esse aumento a menor da CMED, e como isso conversa com essa agressividade que a gente tem visto de alguns players de genérico, né? Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta também a ver com preço, mas um pouco mais a ver com a frente regulatória, né? Mais uma vez a gente está ouvindo, eu sei que não é uma ideia nova na indústria, né? De tentar levar os preços fábrica regulados para o preço efetivo, né? Porque eu sempre ouço o argumento, né, que o preço efetivo ele é sempre muito menor que o preço fábrica, e a gente vê agora com essa pressão inflacionária no Brasil, né, que volta a se cogitar esse negócio de retabelar preços ao preço efetivo. Então, como que vocês estão seguindo esse tema? Como isso está evoluindo? Que riscos vocês estão vendo? Como vocês estão se preparando? Muito obrigado. Oi, Cepeda. O Breno, eu vou responder essa aqui. Então, com relação ao aumento de preços, a gente, lembrando um pouco que para a gente esse impacto é muito menor do que para a média da indústria, né, e do varejo, né, porque o nosso portfólio aqui, aproximadamente 60%, mais ou menos 60%, não é sujeito, né, ao aumento de preços, né? Os OTCs e não medicamentos, eles são um preço monitorado, né? Então as empresas podem fazer o aumento de preço aí de acordo com os seus aumentos de custo, né? E informa a CMED com relação a esses preços, né? Então aí nessas categorias a gente vai aumentar os preços muito próximo aqui da inflação, né? No restante das categorias, daí mais ou menos entra um pouco essa segunda parte aí essa sua segunda pergunta, que são os medicamentos genéricos e similares que têm o preço de tabela apenas como uma referência, porque o preço praticado ele é significativamente menor do que o preço de tabela, né? Então, para a gente, isso também não tem impacto, né, uma vez que tem flexibilidade dependendo aí dos movimentos de concorrenciais, né? Isso não é um limitador, né? O que é o maior limitador é realmente a competição nos mercados de genéricos similares, que são bastante competitivos. E aqui o nosso plano é fazer aumentos aí muito próximos da inflação e monitorar um pouco a concorrência aí, como vai reagir, né? Como também vão fazer os seus aumentos de preço. Com relação, então essa questão do aumento de preço menor do que a inflação, né? A gente vê que tem anos que é maior, né? Com o impacto do câmbio, anos que são menor, mas na média isso se ajusta, e o nosso plano é ter um aumento de preço aqui muito próximo da inflação em função do nosso portfólio menos regular. E com relação à segunda pergunta, a gente vem acompanhando esse tema aqui, principalmente através das associações que a gente faz parte, né? Sindus Pharma, Pharma Brasil, entre outras. E é uma questão, né, que voltou à mesa aqui, mas a gente acredita que para a indústria é o que a gente já pratica preços muito abaixo do que é o limite de preço. E isso vai contra um pouco, né? Colocar limite de preços mais reduzidos, mais baixos, vai contra a dinâmica de livre mercado, né, em que hoje, né, por isso que os preços hoje são mais baixos do que o preço de tabela, mas isso pode ter mais impacto aqui, talvez no varejo, né, porque isso impacta o preço máximo que o varejo pode vender para o consumidor, e acho que tem menos impacto para a indústria. Mas estamos seguindo de perto aqui esse movimento, e sem novidades, além daquilo que foi divulgado na mídia algumas semanas atrás. Não, perfeito, Breno. Obrigado. Obrigado, Sr. Pedro. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, Sr. Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. São duas super rápidas aqui. A primeira é em relação, né, a essa mudança aqui em relação a capital de giro.
vocês, assim, nessas negociações, nesses acordos agora que vocês estão traçando aqui com os seus clientes, seja distribuidor, as grandes redes, é, em algum momento, assim, para você conseguir ter esse número de recebível um pouco menor, né, que vocês estão falando já que atinge os 60 de maneira até antecipada, você tem algum tipo de impacto quando a gente pensa aqui na margem bruta, seja por conta dessa negociação, seja algum custo logístico relacionado a isso? E aí também um outro ponto que eu queria explorar em relação aos medicamentos best-sellers, né, que têm patentes a expirar nos próximos anos. O que vocês têm percebido aqui, né, do seu competidor, como que ele tem se preparado em relação a isso e se na cabeça de vocês ainda é um negócio que ainda para muito de pé de investir para você conseguir ocupar uma parte aqui desse mercado endereçável vai ser criado uma vez que tiver o produto aqui genérico. Obrigado. Oi, Vinícius. Com relação à primeira pergunta, a negociação com os clientes, não, assim, do ponto de vista de margem, né, assim, acho que a gente comentou quando a gente colocou, quando comentou a primeira vez aqui dos benefícios do processo que a gente teria lá na frente, né, um deles era aqueles descontos por logística que a gente acabava oferecendo, por estar ocupando um espaço muito grande aí dos CDs dos nossos clientes. Esses descontos já caíram aí a partir do quarto trimestre, né? E vai seguir dessa maneira daqui para frente, né? Mas também não é nada muito relevante. Alguns poucos clientes que a gente tinha esse acordo, mas isso já não existe desde o quarto trimestre. E o restante é basicamente aquilo, né? Que a gente já falou várias vezes, né? A indústria que, em geral, financia o cliente, né? Financia os estoques, né? Financia o capital de giro dos clientes, a gente reduzindo os prazos, os clientes naturalmente estão reduzindo os estoques, e basicamente a gente está tirando uma ineficiência da cadeia, né? Mas para o cliente isso não tem nenhum impacto aí do ponto de vista de capital de giro, então não está tendo pushback aí dos clientes, porque eles também estão reduzindo os estoques, né? E aí a gente, tanto nós quanto os clientes, precisamos ser mais eficientes aqui do ponto de vista de logística para evitar ruptura de produtos, né? E é o trabalho que a gente tem feito e não vimos impacto até agora e também não acredito que a gente vai ter nessa reta final aqui do ajuste de capital de giro. Então, isso é a minha resposta para a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu não entendi direito ao que você se refere. Tá. Não, eu tô falando dos medicamentos que tenham patentes a expirar agora, né? Principalmente pensando aqui o Ozempic. O Ozempic seria o exemplo claro aqui, né? Quando a gente está pensando, né, como que a competição está se preparando para isso, se ainda é algo... porque assim, tem alguns exemplos no passado, né, que você teve uma molécula que teve muito competidor e no final o preço, a rentabilidade acabou sendo um pouco pior do que anteriormente esperado, né? Aí pensando no futuro, se ainda é um negócio que vale a pena ou de repente o foco da empresa acaba sendo um pouquinho mais nichado, não sei. Então, falando do Ozempic especificamente, né, a patente cai em abril do ano que vem. Acho que o originador está buscando, né, a extensão dessa patente, mas a gente acredita que deve ser mantido aí essa data de queda de patente. E a gente sabe que tem aproximadamente aí acho que tem 4 players que já têm pedido de registro na Anvisa, né? Então já sabemos que, não sabemos aqui quando cada um deve lançar, né? Mas a gente sabe que já tem alguns players aí com esse pedido na Anvisa. Eu acredito que nesse caso talvez seja diferente do que aconteceu em outros mercados, né? Como a rivaroxabana, a apixabana, que são produtos mais simples de desenvolvimento, né? Ele é um comprimido, né? Com
um princípio ativo, então era bastante fácil de fazer a cópia e vários players entraram, né? O custo de matéria-prima também caiu significativamente desde a queda da patente, então por isso que gerou uma competição mais forte, né? Aqui a gente acredita que os APIs, a disponibilidade de API, a disponibilidade das canetas, né, para embalagem do produto, né, não tem tanta disponibilidade, né, os custos de produção são mais altos também, então a gente não espera uma degradação tão grande aí de preços nessa categoria dessa molécula, da semaglutida e as moléculas aí similares no curto prazo. Mas estamos trabalhando também para lançar assim que cair a patente e estamos bastante otimistas aqui com esse produto a partir do ano que vem. Tá, excelente. Ficou claro. Obrigado, Breno. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Samuel, seu microfone já está liberado. Bom dia, Breno, Ramon, Adelmário, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco sobre sellout. A gente tem observado, né, nos últimos trimestres, vocês até descrevem no release, né, um sellout da companhia um pouco abaixo da média de mercado, né, tendo em vista também esse crescimento forte desses medicamentos com patente. Vocês imaginam que isso é um pouco conjuntural ou a gente pode pensar nessa dinâmica funcionando assim ainda para 2025, 2026? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, queria falar um pouquinho sobre margens de 2025. A companhia explicou que esse processo de otimização do capital de giro está um pouco mais acelerado, né? Claramente, a gente ainda vai ter esse efeito da desalavancagem operacional ali no primeiro trimestre. Mas como é que vocês imaginam assim a margem ao final de 25, né? Dá para a gente pensar como referência as margens que a companhia rodava antes do início de otimização aqui do processo de capital de giro, tendo em vista até uma apreciação recente aí do real? E essa é a pergunta. Muito obrigado. Bom dia, Samuel. Eu vou pegar a primeira pergunta e o Ramon vai responder a segunda aí com relação à margem. A gente vê esse crescimento aí do mercado de produtos patenteados muito com bastante, né, de maneira bastante positiva, porque quanto maior esse mercado, maior é a nossa oportunidade quando cai a patente, né, e para a gente operar no mercado maior, né? Então a gente acredita que esse mercado continua crescendo, aí, principalmente dos GLP-1s, né, aqui em 2025 e 2026, né? Provavelmente deve ter a entrada aí do Mounjaro, né, em breve aqui ao longo de 2025, né? E continua crescendo o mercado, né, a Novo continua crescendo nesse mercado. Então, para a gente acha que isso, na verdade, até traz, né, a gente não vê uma canibalização dos mercados atuais, até vê oportunidade aqui para a gente com os medicamentos que a gente tem para efeitos colaterais aí do uso do Ozempic e de medicamentos relacionados, né? Um dos medicamentos nossos que mais cresce é o Ondif, que é para náusea, né, que é um efeito colateral comum aí, aqui do uso do Ozempic, né? Então a gente vê isso como uma oportunidade, né, para 2025 ainda não, mas provavelmente de 2026 em diante, à medida que a gente passar a jogar nesses mercados também. E a segunda pergunta, eu passo aqui para o Ramon responder. Oi, Samuel, tudo bem? Sobre a margem, a gente ainda vai ver margens menores no primeiro semestre, dada a continuidade do processo de otimização de capital de giro. Então, a gente ainda vai ter menos diluição de gastos fixos nesse curto prazo, mas a partir do segundo semestre, a gente já vê margens em patamares parecidas com o anterior, muito próximas aos patamares de margem anteriores ao ajuste, como você mencionou. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos aqui no call.
a nossa, tanto o management quanto a área de relações com investidores está à disposição para tirar dúvidas adicionais com relação ao resultado aqui do quarto trimestre. E também aproveito para relembrar aqui que próximo daqui a mais ou menos um mês a gente vai estar de volta com vocês para falar dos resultados, né, para divulgar os resultados do primeiro trimestre, que está previsto a divulgação para o dia 23/4, com o call de resultados no dia 24. Então aí já teremos aí as novidades com relação ao primeiro trimestre. Obrigado e bom dia a todos. A videoconferência da Hypera Pharma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.